Então todos os dias, meu irmão, compartilhe versículos da Bíblia, compartilhe vídeos. Olha, os vídeos que mais viralizam são aqueles que têm menos de 3 minutos. Você consegue compartilhar uma palavra em menos de 3 minutos? Consegue ou não consegue? Faça vídeos de menos de 3 minutos. Amém, igreja? Faça vídeos rapidinho ali, 1 minuto, 2 minutos, menos de 3 minutos. Compartilhe bastante. Mas deixa o Espírito Santo usar a tua boca. Porque aonde a gente não chega, meu irmão, Jesus chega. A internet também chega. Né? Um dos países mais fechados do mundo, a Coreia do Sul. O povo está se convertendo lá também. Coreia do Norte. Coreia do Sul já é cristã. Para honra e glória do Senhor Jesus. Né? Poucos são os países que são cristãos. Coreia do Sul é cristão protestante, amém, igreja? Não é cristão católico não, protestante. Suíça. Então são pouquíssimos países. Estados Unidos, pouquíssimos são os países, meu irmão, que são oficialmente cristãos protestantes. Amém, igreja? Então, irmão, deixa Deus te usar. Amém? Abre lá o seu Facebook, seu YouTube, seu Instagram, seu TikTok. E seja a luz no meio das trevas. Seja o sal da terra, a luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deixa Deus te usar. E Paulo, ele fala assim, olha, eu já ensinei para vocês a ênfase do meu evangelho, o evangelho que eu ensino, o evangelho que eu recebi do Senhor Jesus. E ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa anátema? Significa, seja amaldiçoado com a pior maldição que existe no planeta. Amém, igreja? Então, para você ter uma ideia, tem muita religião aí, tem muita, infelizmente, né, muitas religiões, muitas igrejas nasceram porque anjos apareceram para pessoas, falando que eram anjos de Deus e entregando um outro evangelho. Então, essa religião, islamismo, os muçulmanos, o fundador dessa religião, Maomé, ele recebeu o Alcorão, um livro de um anjo. Amém, igreja? Os Mormons, o fundador também recebeu o 5º evangelho de um anjo. Então tem muita, meu irmão, tem muita seita, tem muita religião por aí que diz que é de Deus, mas foram anjos, na verdade demônios disfarçados de anjos, que entregaram esses novos evangelhos, essas novas revelações. Amém, igreja? Então tem que estudar, tem que ter muito cuidado para que a doutrina dessas religiões não seja implantada na nossa mente. E aí, Paulo, ele fala, aí Paulo já pensou assim, né? Bom, os Gálatas, eles vão ler essa epístola, essa carta, e provavelmente eles vão pensar assim, mas por que a gente deve acreditar em Paulo e não acreditar nos outros, que estão nos ensinando um evangelho diferente? Um evangelho judaizante. Aí Paulo começa a se defender. Ele fala assim, olha, por que vocês deveriam acreditar em mim? Porque eu não recebi essa doutrina, esse evangelho de homens, não recebi do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso,
Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, apareceu para mim no caminho de Damasco, me derrubou no chão lá, me deixou cego, apareceu para mim e me escolheu desde antes. Eu fui escolhido desde antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Eu já havia sido escolhido para pregar o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: olha, eu era um dos fariseus, mestres da lei mais famosos que tinha. Eu perseguia a igreja de Deus com muita violência. Só que chegou um dia que eu fui bater de frente com aquele que é a rocha e eu quebrei a minha cara. E eu abandonei o judaísmo para me tornar escravo de Cristo. E ele mesmo fala aí na Epístola aos Gálatas que quando ele se converteu, os primeiros 3 anos dele foi estudando. Ele ficou estudando durante os 3 anos. Depois ele iniciou seu ministério aos gentios. E só depois de 14 anos é que ele teve um encontro com os outros apóstolos, com os 12, que andaram 3 anos e meio com Jesus. Aí Paulo marcou uma reunião com os 12, com Pedro, com os demais, Pedro, João, Tiago, os demais. Por quê? Porque ele queria apresentar o evangelho que ele recebeu de Jesus, ele queria apresentar para os apóstolos. E os apóstolos ouviram Paulo e tiveram que reconhecer que Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus. E que foi escolhido para os gentios. Mas isso depois de quanto tempo? 14 anos, meu irmão. E imagina você 14 anos sem ser reconhecido. "14 anos você pregando. E provavelmente o pessoal falando assim: ah, Paulo, mas você não é ninguém, você não é nada, você nem andou com Jesus 3 anos e meio. Quando Jesus morreu na cruz, foi quando você nasceu mais ou menos. Então você nem andou com Jesus direito. Então não teve reconhecimento de cara não, meu irmão, 14 anos. Amém, igreja? E qual que é a conclusão? E aí, no capítulo 3, então, Paulo faz a sua conclusão do seu argumento. O que ele diz? Olha, então, pessoal, só para deixar bem claro para vocês, a dispensação da lei e a lei de Moisés foram abolidas na cruz. Efésios 2,15 diz o quê? E Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Amém, igreja? Quando? No dia em que Jesus foi crucificado na cruz. Gálatas 3,10 diz o quê? Viver pela lei é estar debaixo de maldição. E hoje, meus irmãos, infelizmente, tem muitas igrejas que estão trazendo maldição para o povo, meu irmão. Estão judaizando a igreja. Tudo que é do judaísmo eles querem colocar dentro da igreja. É o chapeuzinho, o quipazinho, é o talit, aquela estola que vai aqui no pescoço, é a arca da aliança, o chofar lá, o chifre de carneiro. Então, meu irmão, eles estão querendo, virou moda. É bonito. Ah, precisamos amar Israel. Precisamos amar Israel e não o judaísmo. São duas coisas diferentes. Amém, igreja? Precisamos amar Israel, orar por Israel, mas não o judaísmo. O judaísmo não. Foi por causa do judaísmo que entregaram Jesus para Pilatos. Amém, igreja? Então não devemos amar o judaísmo, não. E nem querer judaizar as igrejas.
E essas igrejas que estão muito judaizadas, não, você já viu, por exemplo, aqueles pastores que prega com roupa de saco de batata? O que é isso? Judaísmo. Né? E... Bom, ficar aqui, ficar falando até amanhã. E é voto. O que é voto? Judaísmo, meu irmão. Então tem que ter muito cuidado, meu irmão, porque essas práticas, viver, judaizar a igreja, trazer a lei de Moisés para dentro da igreja, está trazendo maldição para o povo. Amém, igreja? Viver debaixo da lei, viver pela lei é estar debaixo de maldição. E agora, na dispensação da graça, nós também temos acesso às promessas de Abraão. É o texto que nós lemos, Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As 7 promessas de Abraão são para nós. Dá uma cotovelada, alguém fala assim: é para você, meu filho, toma posse aí. Meu filho, minha filha, toma posse. É para você. Por que é para você?